Boa noite a todos. Boa noite. Então, que Jesus, que esse Espírito iluminado também, que é Maria, possa nos ajudar, a passar um pouquinho do que a gente consegue apreender, de toda a leitura que a gente faz, dos sentimentos que nos envolvem quando a gente está estudando. É bacana você perceber que você não está sozinho nunca, sabe? Quando você se propõe a fazer uma coisa boa, existe, para quem tem sensibilidade, você percebe uma força tão grande a te envolver, a te fortalecer, que você se sente pequeno, se sente assim, não merecedor de tanto afeto, de tanto cuidado. Mas vamos então falar desse Espírito iluminado que é Maria de Nazaré, um Espírito que com certeza foi escolhido dentre muitos e muitos e muitos e muitos para vir ao mundo, receber em seu ventre o grande governador desse planeta que é Jesus. Então, é lógico que para Jesus reencarnar, ele precisava de corações amigos, de corações sensíveis, já bem mais equilibrados para recebê-lo. Então ele vai ter Maria, ele vai ter José, ele vai ter a prima de Maria, que é Isabel. Em algumas traduções está como Elizabeth, exatamente. Isabel ou Elizabeth, é o mesmo espírito, é a mesma pessoa. O marido dela, Zacarias, Então, a gente vai perceber que Simeão e Ana, que vão ser trabalhadores lá do templo de Jerusalém, que vão estar divulgando a mensagem da vinda do Messias a todo instante. Então, a gente percebe que muitos espíritos se propuseram a trabalhar para que Jesus, o governador do planeta, o espírito mais puro que pisou na face da terra, viesse ao mundo. Então, quando a gente fala em Maria, nós precisamos nos lembrar que Maria permeia toda a vinda de Jesus. Ela esteve antes de Jesus no planeta, ela recebeu Jesus, conviveu pelos 30 e poucos anos dele aqui com ele, e ela permaneceu no planeta. Ela continuou ainda viva por muitos e muitos anos. Então, não é um espírito qualquer. Tá bom? E aí a gente fica pensando mas Maria, certo? Uma coisa que eu acho muito bonito, no Alcorão, que não é uma religião cristã, o Alcorão, ele chama Jesus como um profeta, Jesus, filho de Maria. E o Jesus é citado no Alcorão por 19 vezes. Enquanto Maria tem um capítulo do Alcorão com o nome dela, e ela é citada 35 vezes. Então vocês percebem a importância que esse Espírito tem até para os não cristãos. E aí a gente fica pensando, para um Espírito como Jesus vir ao mundo, ele necessitou de uma mulher. Então aqui nós temos que reverenciar a mulher. Porque seja quem for o Espírito mais endividado ou o mais elevado, sem a colaboração feminina, ele não viria ao mundo. Por isso que Chico Xavier falava, que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Porque não dá para, sem a mulher. E por incrível que pareça, a Igreja Católica foi admitir que a mulher tinha alma em 560 e pouco depois de Cristo. Até lá, mulher não era nada. Mesmo tendo a história de Maria já viva, a igreja não admitia a alma da mulher. Mas isso não é o caso. Bom, então vamos lá. Essa passagem, parece que Maria, hoje a gente olha assim, Maria, que espírito grandioso, que deve ter sido uma beleza ser Maria de Nazaré aqui na terra, Mas aí, a vida dela não foi muito glamurosa não, viu gente? Ela foi tida como bendita entre as mulheres, Isso tanto
o Espírito, o anjo Gabriel falou para ela, antes da concepção de Jesus, como a prima dela, Isabel, falou para ela, já quando ela visita Isabel já grávida, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, disse Isabel. Né? Mas será que, porque bendita que grande sorte que você tem, você é uma abençoada, você é venturosa. Mas será que é mesmo? Né? Não é fácil, gente. Não que não seja legal ser. Né? É legal ser mãe de Jesus. Mas saber que mãe gostaria de ter um filho maltratado e assassinado na frente dela? Eu acho que não tem ninguém, nenhuma mãe que gostaria disso. Não tem. Mesmo sabendo que ele ia ficar famoso, ela também. Ela não ia gostar da ideia. Então a gente vai começar a história do nascimento de Jesus. Eu vou usar sempre o Evangelho de Lucas. Mas aqui, como o Mateus é mais conciso, eu só vou pôr essa frase. Ó. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, prometida em casamento a José. Ela não estava casada. José era bem mais velho, era viúvo já. Né? Prometida em casamento a José antes de coabitar, ou seja, antes de manter relações sexuais, vamos dizer assim, né? Concebeu pelo Espírito Santo. Nós não vamos entrar aqui em detalhes de como foi a concepção de Maria, porque nós não sabemos. A única coisa que eu posso garantir a vocês é que não houve relação sexual. Por que que não houve? Porque ela era virgem, não estava nem sequer casada com José. Então, vocês conseguem imaginar uma mulher de entre 14 e 15, 16 anos por aí, ficar grávida numa época em que ninguém aceitava nada, em que a mulher não tinha valor algum, ela aceitar ficar grávida sem ter filho, sem ser casada? Consegue imaginar a coragem dessa mulher, a fibra dela, né? A submissão à vontade de Deus, porque ela foi avisada que era uma vontade de Deus que fosse daquele jeito. Gente, nós precisamos tirar o chapéu para uma pessoa como essa, com um espírito como esse, independente de ser homem ou mulher. Né? Mas nós vamos começar a história porque ela se dá dessa forma. A prima dela, Isabel, já velha, não tinha filhos. O marido dela, escuta lá o anjo falar, o anjo Gabriel. Gabriel, tudo que termina com El é Deus. Gabriel é um mensageiro de Deus. Né? Então o anjo fala para o marido dela que ela vai ficar grávida, né, depois de velha. E ela vai ficar grávida de João Batista. Então João Batista é mais ou menos uns 6 meses, não, mais um pouco, 6 meses mais ou menos, mais velho que Jesus. Eles são, se ela, Isabel, é prima de Maria, Jesus e João Batista são primos em segundo grau, vamos dizer assim. Mas então o anjo chega e fala aqui que ela vai conceber, né? E ela fica um pouco assustada, né? Ele fala assim, ó, sua prima Maria já está grávida no 6º mês, né? E ela era velha, ela não podia ser, mas Deus quis assim, para Deus nada é impossível. E aí ela fala assim, mas como eu vou ter um filho se eu não conheço o homem? Não conheço o homem no sentido de não ter tido relações sexuais com o homem, né? E ele diz assim, é porque essa é a vontade de Deus, e vai ser assim. Essa mulher, gente, ela simplesmente faz assim, ó, eis a serva do Senhor, se faça em mim, suceda comigo, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Quantos daqui presentes agora teriam coragem de assumir um compromisso desse, numa época onde ela ia ficar muito mal falada, com certeza, né? Assumir esse compromisso de aceitar uma gravidez, no caso, né? Onde ela ia ser acusada de adúltera, de impura, de tudo quanto é nome, nenhum bonitinho, e ela aceita. Ela aceita. Então começa aí uma história de obediência e de resignação. Obediência, segundo os Espíritos, é o consentimento da razão, ou seja, eu entendo, então eu aceito. Resignação é o consentimento do coração. Eu sinto que aquilo é o certo, então eu aceito. Ela obedeceu, né, e aceitou. Ó, se é a vontade de Deus,
eu sou a sua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Então ela foi corajosa, ela foi disciplinada, porque apesar de ela ter vindo ao mundo, é lógico, quando nós reencarnamos, nós sabemos o que nós viemos fazer aqui. Só que com a encarnação existe o esquecimento. E ela, mesmo não tendo lembrança total da situação, ela aceita o compromisso. Não é fácil. Quantas pessoas aqui vêm com compromisso e na hora do vamos ver, faz que nem o leão da montanha, saída pela esquerda, saída pela direita e não encara a batata quente, né? Ela aceitou. Mas é só ela que é legal? José também, porque ela viu, ela tinha mediunidade, com certeza, de vidência, de audiência, né? Ela viu o espírito Gabriel, o anjo Gabriel, falando com ela. Tá, ela viu, ela. Tá. Agora o José sonhou. O José foi em sonho, que o mesmo anjo aparece para ele e fala assim, ó, não tenha medo de aceitar a Maria como sua esposa. O que tá sendo gerado nela é o Filho de Deus. Os judeus estavam esperando um Messias. Então eles conheciam a história. O Messias virá. Então, quando tanto Maria quanto José ouviram isso, José em sonho, eles não duvidaram. Então José também é obediente e resignado. E a gente vai ver que mais adiante José também é protetor, né? Porque ele vai levar Jesus para o Egito, né? Ele vai cuidar de Maria, mesmo não sendo o pai da criança. Então, esse é um espírito também evoluído, José. Quando Maria está grávida, talvez até para sair um pouco do ambiente onde existiria muita crítica, ela foi visitar a prima dela. É uma viagem a pé, de 200 quilômetros aproximadamente. Diz que hoje dá 145 quilômetros pela autoestrada, entre Nazaré, na Galiléia, até Betânia, onde morava Isabel. Hoje é 145 quilômetros. Naquela época, mais ou menos uns 200, porque desviando, a Samaria fica no meio, né? Então, a pé, 200 quilômetros a pé. Meio complicado, né? A gente fala de fazer uma viagem de 200 quilômetros, nossa, é longe, não vou não. É de cara, né? Ela topou. Bom, ela visita Maria, visita Isabel, e a Isabel, quando escuta ela chamando o nome dela, Isabel diz que ela é inspirada pela espiritualidade superior, e ela diz que a criança saltou no ventre dela, né, que é o João Batista, e aí ela fala, bem-aventurada, né, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, né, nosso Senhor. Olha, Isabel não sabia de nada, naquela época não tinha telex, telefone, WhatsApp, não tinha nada. Isabel, ela chegou, Isabel não sabia que ela estava grávida. E, no entanto, Isabel mediunicamente foi envolvida, né, e falou aquilo. Bom, vocês conseguem imaginar a Maria, mais ou menos 15, 16 anos, tendo essa visão com o Espírito Gabriel. Depois o marido aceitando ela grávida, aí ela visita a prima, sem a prima saber de nada, fala isso para ela. Ela deve pensar assim, meu Deus, o que está vindo aqui? Qual é a minha missão? Porque não é fácil, né? Então, o tempo passa, nós não temos relatos dessa gravidez de Maria, ela voltou para Nazaré, tá? O tempo passa, chega um pouquinho antes do nascimento, Maria já está grávida, mais ou menos aí uns 8 meses, está para nascer o bebê. É feito um edital lá, uma convocação, e José, que é nascido em Belém, na cidade de Davi, né, do rei Davi, tem que fazer o recenseamento. Então, como a mulher não valia nada, o marido vai. Quem tem que ir é o homem vai na cidade natal, a mulher acompanha. Você consegue imaginar, você está indo quase para dar a luz, ele fala assim, nós vamos fazer uma viagem, só 200 quilômetros, a pé de novo. Quase parindo. 8 meses, mais ou menos. Foi fácil? Será que foi fácil? Eu acho que não foi. E ela foi. Chegaram lá em Belém, não achavam lugar, foi para a estrebaria,
né? Até que veio a luz, Jesus. Né? Nisso, lá nas redondezas de Belém, alguns pastores avistaram um espírito, de novo, esse espírito Gabriel, o anjo Gabriel, que diz que nasceu o Salvador, nasceu aquele que será a luz do mundo, aquele que veio tirar os pecados do mundo. Aí os pastores, todo mundo assustado, né? Quem é esse? Eles viram, materializou um espírito, né? Aí vem um monte de outros espíritos que eles veem, e eles falam a mesma coisa, eles vão visitar Maria. Visitam a Maria, encontram a criança lá em panos, como está dito no Evangelho, e eles contam tudo isso que aconteceu. E aí Maria escuta tudo isso de novo. Meu Deus. Agora não é só comigo, tem um monte de gente que está tendo sinais aí, de que esse que está nascendo, esse meu filhinho aqui, ele é diferente, porque está movimentando uma estrutura muito grande nos planos espirituais aí para a chegada de Jesus. Então, ela guardava muito disso no seu coração. Olha a viagem que dá entre Nazaré e Belém. Hoje, em uma autoestrada 145, a gente calcula, desviando, tá, não sei o que, ó. Você tem que sair daqui, lá da flechinha vermelha, tem que não passa reto aqui, tá? Tem que desviar, porque não cruzavam com os samaritanos. Tem que vir até aqui, ó. Mais ou menos uns 200 quilômetros a pé. Então essa é a viagem que eles fizeram. Deve dar, né, mais ou menos andando uma média de 30 quilômetros por dia. A Patrícia anda até mais que isso, mais, né? Ela andou, deve ter sido de 6 a 7 dias. Bom, os anjos, os pastores, eu comentei já, né? Eles fizeram esse relato a Maria e ela com certeza deve ter se assustado um pouquinho, né? Então, no relato de Lucas, ele fala assim, ó, Maria, contudo, guardava todas essas coisas refletindo em seu coração. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Guardava em seu coração. O que é guardar no coração alguma coisa? Guardar na cabeça. Escutei falar tal coisa. Está aqui. Mas o que é guardar no coração? Deve ser alguma coisa diferente. Né? Então vamos lá, gente. Esse relato dos sábios ou dos magos visitarem não tem em Lucas, tem só em Mateus. Eles ficam sabendo do nascimento do Messias, todo mundo ali é judeu, eles têm o conhecimento das Escrituras, da Bíblia, né? A Torá, no caso deles, né? E eles procuram, vão até Jerusalém, a Herodes, que é o rei, manda chamá-los, fala assim, ó, vocês vão saber o que eu quero saber, eu quero ir também prestar minha homenagem. Né? Mas o Herodes estava com medo, né? Afinal de contas, se veio o rei dos judeus, que o rei dos judeus sou eu, se nasceu o rei, como é que vai ficar? Né? Então eles contam tudo isso para Maria, vem Maria, né? Contam tudo isso a ela, e ela escuta de novo. Só que aí, em sonho, eles recebem a orientação para não voltar e falar para Herodes. Então eles vão para outro caminho. E Herodes fica pé da vida com eles, é lógico. Né? Por quê? Porque ele queria saber onde estava essa criança. Bom, passam-se 8 dias, eu não sei qual é como é que funciona, né? O ritual do judaísmo, mas depois de 8 dias eles estavam purificados. Aí eles vão ao templo, em Jerusalém, aí, que é pertinho, né? Eles vão ao templo para fazer a apresentação de Jesus, porque Jesus é o Filho Homem, é aquele que arrebentou o ventre pela primeira vez da mulher virgem, né? da primeiro filho, o primogênito, vamos dizer assim. Então, eles vão apresentar Jesus no templo, e aí, gente, existiam 2 pessoas. Ana era uma mulher que foi casada por 7 anos apenas, o marido morreu, né? Ficou viúva, e ela trabalhava no templo, e era profetisa, ou seja, tinha mediunidade, escutava as vozes, né? E tem também Simeão, que é um outro trabalhador do templo,
uma pessoa também crente, que deve ter, segundo as leituras que eu fiz, os dois devem ser espíritos que vieram do mesmo lugar que Maria. Alguns falam que é o planeta Sirius, constelação que se vê no hemisfério norte só. Né? Bom, isso não interessa. E eles falam, Simeão vê aquela criança e fala assim, agora eu posso morrer. Agora, meu Deus já me permitiu que eu visse o Salvador. Agora eu já posso morrer. Só que ele faz um alerta duro para Maria. Ele fala assim para ela, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, o seu coração, em outras traduções. Consegue imaginar? Grande notícia, né? Um filhinho, ó, meu filho é o rei dos judeus, mas uma espada vai atravessar o meu coração, minha alma. Gente, vai se pondo no lugar de Maria e ver se foi uma missão glamourosa. Não foi fácil. Ana fala que aquele é realmente o filho de Deus, é o emissário, o Messias, né? É o Cristo que havia de vir. Então, ela fica assustada, mas ao mesmo tempo ela fica confiante. Tá bom? Aí José tem mais um sonho. O mesmo anjo Gabriel aparece para ele e fala, ó, foge para o Egito que querem matar o seu filho. Ele pega Maria, José é o exemplo de obediência, de resignação. José faz aquilo em sonho. Alguém aqui sonhou essa noite, acordou e falou, vou fazer o que eu sonhei? Quantas pessoas fazem isso? José fez 2 vezes. Em situações, assim, importantes, não é? Sonhei que a mesa estava com o pé torto. Não é isso não, é, né? A primeira da gravidez, né? Que era o filho de Deus, não podia confiar, e agora? E ele faz. Fogem para o Egito, ficam lá um tempo, quando Herodes morre, novamente em sonho, Gabriel aparece para José e fala, pode voltar, sem problema. E aí, passa-se o tempo. Nós não temos relatos sobre isso, e aí, todo ano os judeus que é a Páscoa, né, eles vão até o templo, em Jerusalém. Eles foram nessa passagem aqui, né? Jesus já tinha 12 anos, de repente, o que acontece? Acabou a Páscoa, todo mundo está voltando, eles estão voltando também. Um dia de viagem, mais ou menos 6 a 7 dias, né? A gente lembra lá? Um dia de viagem, cadê Jesus? Deve estar com você. Não está, procurou, não acharam Jesus. Vamos voltar. Depois de 3 dias acharam o menino conversando com os sacerdotes, os doutores da lei. E ele perguntava, ele respondia. Ela viu aquilo. Não é fácil, né? Mas ela é mãe. E que mãe fala assim, ô moleque, acha que você pode largar a gente assim, nessa escuridão aí, fazer o que você quer? Quem você pensa que você é, né? Presta atenção, né? Falou, eu estava cuidando das coisas do meu pai. E ela não entendeu muito bem isso aí, mas aceitou. Então Maria, ao mesmo tempo que ela tinha essa noção da grandeza de Jesus e da sua missão, ela era mãe. E como mãe dá trabalho, não dá? Mãe, já almoçou? Não esqueceu nada? Vai sair? Esqueceu alguma coisa? Está tudo em ordem? Mãe é assim, né? E graças a Deus que é assim, porque senão a gente fazia metade das coisas que a gente fazia errado. Né? Mas é assim que funciona, mãe. Certo? Então, quando Jesus falar isso para ela, mais uma vez, Lucas narra. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, ela ficava imaginando, quem é esse espírito, meu Deus, ele é muito diferente de todo mundo. Quem ele é? O que eu vou fazer para tomar conta de um ser dessa magnitude? Né? E aí, Jesus progredia em sabedoria, em estatura, então ele crescia, né, e em graça, junto a Deus e aos homens. Então, esse é o relato que nós temos no Evangelho. Mas, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai fazer um relato, né, de uma visita. O título é o capítulo 2 do livro Boa Nova, Jesus e o precursor. O precursor é João Batista. São primos.
a prima Isabel vem visitar Maria. Né? Os meninos ficam lá brincando, deve ter 12, 13 anos, 14 cada um. Né? E a Maria, assim como toda mãe, né? Maria estava preocupada com o futuro de Jesus. Então, como ela tinha parentesco com o pessoal do templo, né? Lá em Jerusalém, ela quis arrumar uma vaga, né? Ela quis arrumar um emprego público para Jesus. O que ela quis fazer? Ó, eu quero que você vá estudar no templo. Né? Porque, então ela pediu, ela arrumou. No Evangelho nós não temos o relato de Salomé, que é a mãe de João e de Tiago Maior, que falou para Jesus assim: o senhor, quando estiver no seu reino, pode pôr meu filho um à direita e o outro à sua esquerda? E Jesus disse que, ó, isso quem sabe é Deus. Né? E a gente vai saber, hoje sabe que quem está à direita e à esquerda é Maria e João Batista. Né? Mas tudo bem, certo? Assim como Salomé fez, Maria também fez. Mãe é mãe, né? Mãe é aquela que se preocupa. Por mais que ela soubesse da grandeza de Jesus, ela queria arrumar uma vaguinha para ele, para assegurar o futuro. E ela começa a contar isso para Isabel. Né? E ela falou: mas se ele soubesse o que ele falou, ele ficou bravo comigo. Ele disse que quando ela falou isso para ele, eu arrumei já um emprego, está tudo certo. Ele falou: ó, isso é Humberto de Campos que narra. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Aí Maria responde: mas filho, né? Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. O preparo que é um estudo, né? Se Jesus tivesse ido para, ele teria companheiro de Paulo, mesma faixa de idade mais ou menos. Mas Jesus falou que não, que o melhor lugar para se trabalhar é junto da família, e foi trabalhar com o pai dele. E aí é o que nós temos dessa infância de Jesus. Nesse capítulo, uma hora narra-se, né, que elas conversaram, bateram bastante papo, jogaram a conversa fora, né? Que também são mãe, mas são mulher, né? Mulher, se não conversar um pouco, né? Não é mulher, né? Não jogaram um pouco de conversa fora, né? Que é um amor, né? Perto. Aí elas saíram assim, viram os dois, assim, tipo ficaram até com medo de gritar, assim, de falar muito alto, porque eles estavam tipo num despenhadeiro, assim, né? Sentado, diz que parecia assim, um general falando com o subalterno dele, ó. Jesus indicando, assim, João Batista, 14 anos de idade, mais ou menos. Né? E eles já sabiam. Eram espíritos evoluídos. Vamos pensar nisso. Bom, passa o tempo, nós vamos ter notícias depois de Jesus, quando começa a vida pública de Jesus. Eles estão num casamento, né, numa boda, né, em Caná da Galileia, pertinho de Nazaré. Deve ser algum parente de Jesus, porque está lá a mãe dele, ele, os discípulos. De repente acaba o vinho. E mãe é complicado. Eu sempre falo que mãe é complicado. Ela chegou para ele e falou assim: acabou o vinho. Ele falou assim: mas o que eu tenho com isso? A festa não é minha, né? O que eu tenho com isso? Né? Ela não deu nem bola para ele. Certo? Não chegou minha hora, ele falou. Não é minha hora ainda, né? Ela não deu nem bola. Virou e falou assim, ó, para os garçons lá: fazei tudo quanto eles vos disser. Ou seja, eu não estou perguntando se você vai fazer, eu estou mandando você fazer. Mais ou menos isso que ela falou para Jesus. Né? E aí o Emmanuel tem uma mensagem que fala, que comenta essa passagem: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela falou isso para os garçons, eles lá encheram a água virou vinho, então nós conhecemos a história. Mas nós fazemos tudo que ele nos disse. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Fazei tudo quanto ele vos disser. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, se nós, há 2000 anos, não estamos fazendo tudo o que ele nos disse para fazer. Né? Bom, o tempo passa, Maria viu tudo isso. Aí ela viu Jesus curando leprosos, devolvendo a visão a cegos. Ela escutou falar que Jesus multiplicou pães e peixes. Ela escuta falar que ele andou sobre as águas. E aí eu acho o seguinte: eu acho que ela falou assim, ó: nossa, valeu a pena, hein, tudo que eu passei. Olha que beleza. Aquelas mãozinhas que eu segurava. Olha o que elas estão fazendo. Ah, é de fato
o Salvador, é o Rei dos judeus. Ela deve ter pensado tudo isso. Agora, acho que valeu a pena tudo que eu passei, os sacrifícios, as dificuldades, né? Mas aí eles estão em Jerusalém numa Páscoa, chega lá o João Batista bate na porta dele. João Evangelista bate na porta. João Evangelista é um menino de 16 anos, mais ou menos. Prenderam Jesus. Prenderam Jesus. E aí ela fala, me leva até ele. Não, melhor a senhora não ir porque a coisa tá feia, pô. Tá todo mundo se dispersando porque... Não, eu sou mãe dele, eu vou estar junto com ele. Chegou lá, tentou conversar com Jesus, o guarda não deixou. Ela ficou o tempo todo com Jesus. Observa, de longe, mas observando. Ela, os 3 dias em que ele ficou padecendo de um lado por outro, apanhando, ela estava ali presente. Então, toda aquela alegria dos 3 anos e pouco lá de saber das coisas bonitas que ele havia feito, ela não... E é interessante a gente pensar numa coisa. Jesus, em diversas vezes, tentaram pegá-lo para prender. Em Nazaré mesmo, tentaram empurrá-lo de um precipício para matá-lo. E ele escapava. Ninguém sabe como, não me pergunte, que eu também não sei. Tá? Mas ele escapava. Guardas foram prender Jesus e não conseguiram prender. Mas a partir do momento que ele foi preso, ele não fez mais nenhuma coisa grandiosa. Ele parou, ele silenciou. Ele aceitou aí o que os homens queriam fazer com ele. Ele podia ter sumido, com certeza. Ele podia ter feito um monte de coisa. Não, a única coisa que ele fez de estranho, de maravilhoso, foi quando foi preso, o Pedro cortou a orelha de um soldado, ele pegou a orelha, pôs no lugar. E aquilo cicatrizou. Se ele fez isso, ele podia fazer derreter a grade da prisão, podia fazer o que ele quisesse. Ele não fez. Então Jesus se entregou. Então, mas nós estamos falando de Maria, né? Ela vai acompanhar todo o martírio de Jesus. Todo o martírio. Então ela está lá, de repente está ela, Maria de Magdala, uma outra Maria. Tem algumas mulheres assim ao pé da cruz, vendo já o sofrimento dele, tudo. Chega João, dá um abraço nela assim. Então João é o único dos 12 apóstolos que permaneceu ali. Meio com medo, mas permaneceu. No último suspiro lá, ela fala, meu filho, o que fizeram com você? Aí ele olha para ela e fala assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Eu acho que essa é a grande lição. Quem aqui já perdeu um filho ou uma filha, pensa em Maria. E pensa nas palavras de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Então, esquece um pouco os laços de sangue. O seu filho é a humanidade toda. Porque depois ela vai ser a mãe de toda a humanidade, não vai? Ela vai passar um tempo ajudando as pessoas. Então, você consegue imaginar que lição profunda Jesus deu naquele momento? E ela aceitou, porque a gente não vai ficar escutando Maria reclamar. Ela não falou, meu filho é inocente, ela não fez nada disso, ela aceitou, calada. E nesse momento é que a gente tem que pensar naquelas palavras. E ela guardava tudo em seu coração. Sabe por quê, gente? A gente precisa guardar as coisas do coração, porque virão momentos difíceis. E são nesses momentos que aquilo que a gente ouviu, que aquilo que marcou no momento que a gente ouviu, que a gente sentiu, são essas coisas que vão nos fortalecer para enfrentar as dificuldades. Então, eu ouço dizer, por exemplo, no centro espírita, que a vida não acaba, que ninguém morre. Tá bom. Mas um parente meu fica doendo, vai morrer, não sei o quê. A gente já fica desesperado, né? Então, precisamos guardar isso no coração. Ninguém morre. Vai haver uma separação, um distanciamento? Vai, com certeza vai. Mas daqui a pouco a gente se encontra novamente. Nós precisamos guardar essas coisas no coração. Essa é mais uma lição de Maria. Essa é uma lição profunda. Maria já deu a lição da obediência, da resignação, no nascimento, né? No aviso de sua gravidez.
Maria agora vai de novo mostrar, dar uma outra lição de fé, de confiança, né, da certeza da continuidade da vida. Passa o tempo, então, Maria vai para Betânia, fica um tempo lá, até que João consegue uma casa lá em Éfeso, que hoje seria Turquia, e vem buscar Maria. Né? Vem buscar Maria e a leva. Essa é a casinha que tem até hoje. Dizem que foi nessa casinha. Né? Certo? E Maria, João eles se reuniam. Isso com quem conta Humberto de Campos no capítulo 30 do Boa Nova também. Eles se reuniam, Maria e as pessoas que ficaram sabendo que a mãe de Jesus estava lá, se reuniam tudo, e as reuniões eram produtivas, né? Falavam de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Aí João também ia para a cidade, para Éfeso, né? Pregar, né? E Maria ficava sozinha e muita gente visitava Maria, muita gente. Então, um dos atendidos por ela falou, a senhora, que é a mãe do nosso mestre, é também a nossa mãe santíssima. Santo, gente, santo é uma coisa especial, uma coisa diferenciada. Santíssima é bem diferenciada. É aquela mãe especial. É uma mãe de todos. Né? Então, ela ficou conhecida como Maria Santíssima. Né? A mãe de todos aqueles dos sofredores. Então, a casa era a casa da Santíssima. Né? Já não era uma casa de João. Era a casa dela. Né? E então, eles passam esse tempo lá e ela ajudando todo mundo. Tem uma frase, né, que é bonita nesse capítulo da Boa Nova, que vai mostrar uma outra lição de Maria, que é a lição do servir, né? Ela não ficou chorando, porque perdeu o filho. Ela sofria, lógico que dói. Acho que mãe nenhuma vai esquecer um filho, nunca. Mas ela não ficou só se lamuriando. Ela ajudava as pessoas. Então, quando um cara chegou para ela assim, ó, isso está difícil, está doendo, não sei o que, ó, isso também passa, tudo passa, né? Isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Sabe por que o reino de Deus não passa? O reino de Deus está fora ou está dentro? Está dentro de nós. Nós somos espíritos imortais, eternos. Então, o reino de Deus está dentro de nós e nós não morremos nunca. Então, Deus não passa nunca. Só Deus não passa. Então, tudo passa. Mas o reino de Deus não passa por isso. Tá bom? Isso está no capítulo do Boa Nova. É o último capítulo do livro. E esse capítulo ainda, numa noite, Maria já tinha se despedido de todo mundo tinha ido para as casas, né? Aparece mais um andarilho lá, ela vê. Todo mundo procurava Maria para ser auxiliado, né? Para pedir um conselho, uma palavra de incentivo. Mas chega essa pessoa e começa a falar das bem-aventuranças do reino de Deus. Ela fala assim, mas quem que é esse personagem? Que todo mundo que me procura vem pedir ajuda. Esse está me falando coisas tão bonitas. E aí ela percebe, né? Quando ele estende as mãos para ela, ela percebe os furos dos cravos, lá tá, olha para os pés dele, vê. Aí ela fala, meu filho, ela vê que é Jesus, né? E ela vai se ajoelhar diante de Jesus. Ele não deixa. Quem se ajoelha é ele. Né? Olha que bacana, gente. O governador do planeta, o espírito mais evoluído que aqui esteve, se ajoelhou. Né? Uma lição de humildade da parte dele. Mas uma coisa bonita, né? Jesus se ajoelha e diz assim, ó, sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria não falou mais nada. Aquietou, acho que foi muita emoção. Bom, Jesus já sabia que a chegada dele era a partida dela, né? Com certeza. Ela fica quieta, acabunhada, lá deita na cama, ela não fala mais nada, manda chamar João. João volta, ela fica uns 2, 3 dias daquele jeito, não lembro direito. Aí ela desencarna. No que ela desencarna, né, vem uma
multidão de espíritos iluminados recebê-la, né? E ela pensa em querer ver a região da Galileia, né? Onde ela acompanhou o filho dela, lá no lago de Genezaré, né? E aquela caravana vai até lá. Ela vê todas aquelas paisagens bonitas. Aí ela se lembra de que lá em Roma os cristãos estão sofrendo grandes padecimentos. Ela pensou nisso, a caravana foi para Roma, né? Chegam lá, eles vão no Esquilino, que era um lugar onde ficavam os presos, tal. Ela vê aquelas figuras que estão lá sem comer, ou comendo muito mal há muito tempo, todo mundo bem magrinho, bem fraco, né? Esperando a morte, porque eles iam ser levados para o circo de Roma, né? Onde seriam trucidados ali pelos bichos, né? Ela chega para uma das mocinhas que está lá, que ela percebe possuir sensibilidade mediúnica. Ela fala: minha filha, canta, canta, canta. E eles começam a cantar e eles vão para a arena cantando, morrem. E a gente sabe esses relatos do livro Ave Cristo, em tantos outros relatos, né, do irmão. Então, esse é o espírito de Maria, né? Desencarna, vai para o plano espiritual. E aí, gente, no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Cândido Botelho, ou então Camilo Castelo Branco, são dois nomes, eu não sei o Camilo Castelo, não sei o que lá, Branco, era quando encarnado. Ele desencarnado usa Camilo Cândido Botelho, como o espírito que assina o livro. Não é do Chico Xavier, tá? É da... fugiu o nome dela agora. Não vou lembrar. A médium. Ivone Amaral Pereira. É, dona Ivone Amaral Pereira. Ele é suicida, tá? Ele relata que existe uma legião de servos de Maria, trabalhadoras do plano espiritual, que socorrem os maiores sofredores do mundo. E quem são os maiores sofredores? Os pobres, os aflitos? Não, os suicidas. Porque o suicida é aquele que acaba com a própria vida pensando que ele vai acabar com tudo, vai acabar com a dor, com o sofrimento. E aí ele se vê vivo, sofrendo da mesma forma, só que agora sem chance de modificar mais nada. Então, esses são os maiores sofredores. E diz que existem vários locais de atendimento. Um deles, que é onde está esse espírito Camilo Castelo Branco, que desencarnou em Portugal, é o Hospital Maria de Nazaré, né? Que eles ficam lá até se melhorar um pouco. Quando estão melhorzinho, eles vão para essa mansão da esperança, que seria como uma escola, né? Uma universidade, onde eles vão se preparar para reencarnar, sempre em condições um pouco difíceis por terem sido suicidas. E aí a gente precisa lembrar de um suicida em especial, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Se Maria é um espírito evoluído e ela cuida dos suicidas, será que o primeiro suicida que ela realmente cuidou, dedicou atenção, não foi o próprio Judas? Né? Porque ele é um suicida e ele está diretamente ligado ao coração dela. Afinal de contas, a morte do filho dela foi uma ação dele. Né? Então, gente, nesse Hospital Maria de Nazaré tem um quadro de Maria, né, que o Chico Xavier queria saber como é que era. Queria saber como é que era a Maria, ele falou para o Emmanuel, né, o benfeitor, eu quero saber como é que é Maria, a quironomia dela, né? Assim, Chico, no meu estágio evolutivo eu não tenho acesso a Maria. Quem sou eu para saber Maria? Mas no livro da Dona Ivone tem lá um relato que no hospital tal tem um quadro de Maria. Lá você pode ir para ver. O Emmanuel foi até lá, né? Pedido do Chico, né? Foi, e aí, durante várias reuniões mediúnicas, o Emmanuel, através do Chico Xavier, ia fazendo um retrato falado de Maria, e um amigo do Chico lá, que era fotógrafo, desenhou o retrato e coloriu. Opa! Aqui, tá aí, ó. E essa é, em 1984, se eu não me engano, o Chico apresentou esse quadro da Mãe de Jesus, que é essa imagem aqui, né? Então, esse é o dia que o Chico apresentou o quadro. Então, Maria nos deu uma lição de perdão, não foi?
E nessa lição de perdão, gente, a gente vai... O que eu posso dizer para vocês? Que coisa, não? Agora pode ser esse negócio aqui está... Retrato de Mãe. É um nome de uma poesia de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Então eu quero terminar essa conversa nossa com essa poesia, que eu vou ler, lógico, porque eu não sou capaz de falar, né? Mas eu quero que vocês pensem em cada palavra, na situação de um suicídio e na ação de um espírito evoluído. Então, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás, em breve, uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei contigo a remansoso abrigo,
dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus.